Olá, mais uma videoaula, professora Valdiana Gomes, gravando mais uma videoaula para vocês, aula em tempo remoto. Espero que vocês estejam bem. E a gente começa agora a nossa gravação, para a aula de hoje, certo? Para esta aula, nós vamos precisar da nossa gramática e do livro de português e linguagem. Espero que vocês estejam dispostos do material de vocês, para que a gente possa dar início à nossa videoaula. E antes mesmo de irmos para a indicação da nossa agenda, a gente faz a nossa acolhida, como de costume, tá certo? Gostaria de pedir, que você, por favor, não passasse o vídeo, que você pudesse, neste momento, junto comigo, fazer essa acolhida. É um momento de pensarmos, enquanto ser humano, na nossa existência mesmo, nosso papel enquanto aluno, enquanto filho, enquanto cidadão, enquanto pessoa de bem, tá bom? Então, vamos lá. A gente começa com um texto, do Max Lucado, o livro A Esperança Inabalável, e eu escolhi um trecho para fazer a leitura para vocês. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador, o pão para o qual comem, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual enviei. Então, essa citação ela está presente no livro bíblico Isaías, capítulo 55, versículo 10 a 11. Observe a garantia da promessa de Deus. A palavra de Deus sempre produz sementes. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Então, imagine a palavra de Deus caindo como chuva do céu sobre você. Veja essa promessa como chuvas suaves de primavera e receba-as. Então, a gente começa a nossa videoaula de hoje, com esse sentimento mesmo de receber e de fazer cumprir as promessas de Deus em nossas vidas, tá certo? E agora, como de costume, vamos para a indicação da nossa agenda. A gente começa com a correção da atividade de gramática, da página 118 a 124, que foi como a gente finalizou a última aula na videoaula anterior, tá bom? Então, vamos lá. Na página 118, nós temos o início, do período composto por coordenação, as orações coordenadas. E bem azulzinho a gente tem construindo o conceito. Eu peço para que vocês leiam o cartaz a seguir. O tempo pode esfriar, mas seu coração não. Campanha do Agasalho 2016. Coleta de 2 a 11 de maio. Aí a gente vem para a página 119. Na página 119 ele pede, observe a situação de produção do cartaz. Quem é o locutor ou enunciador desse texto? Aí você vai lá, essas informações elas estão presentes, Você pode verificar a Prefeitura do município de Capitão Leônidas Marques e a Pastoral da Criança. Então, você lembra aí de começar com letra maiúscula, não esqueça do ponto final, tá certo? E você corrige comigo, confere comigo se você acertou. A Prefeitura do município de Capitão Leônidas Marques e a Pastoral da Criança. Professora, eu estou com dúvidas, Eu não sei de onde veio essa informação. Aí você volta lá, e tem lá no finalzinho, município da Capital Leônidas Marques, Pastoral da Criança. Bem no final, você vê a indicação, tá bom? Aí vai para o item B. A quem ele se dirige? Ele se dirige a um público específico? Está dito lá? Não, não está dito. Nos leva a entender que essa campanha está se dirigindo ao público em geral. Aí você coloca aí ao público em geral. Qual é a finalidade dele? Então, qual é a finalidade? Arrecadar agasalho para as pessoas que necessitam durante o inverno, certo? Então, mais uma vez, arrecadar agasalho para as pessoas que necessitam durante o inverno. Que relação existe entre a imagem e o enunciado verbal destacados no cartaz? A imagem, constituída por um coração e por pessoas agasalhadas e de mãos dadas, reforça a ideia de solidariedade, tá certo? Entre as pessoas durante o inverno, implícita no enunciado verbal. Bom, repetindo mais uma vez, para você que vai conferir aí a sua resposta. A imagem constituída por um coração e por pessoas agasalhadas e de mãos dadas reforça a ideia de solidariedade entre as pessoas durante o inverno, implícita no enunciado verbal. 3. Observe o período. O tempo pode esfriar, mas seu coração não. A. Quantas orações há nesse período? Trata-se de um período simples ou composto? Então, a quantidade de verbos presentes vai ser a quantidade de orações que você vai contabilizar. Então, a gente vai entender aí que nós temos 2 orações. Se eu tenho 2 orações, eu, então, classifico como um período composto.
Que verbo está elíptico no período? A locução verbal pode esfriar. Há entre as orações alguma conjunção que as liga? Se sim, qual? Sim, é a conjunção mas. Existe dependência sintática entre as orações do período, ou seja, uma oração desempenha determinada função, por exemplo, de sujeito, de objeto direto, em relação a outra? Sim ou não? Não. Deduza. O período é composto por coordenação ou por subordinação? Ele é composto por coordenação. O fato de eu ter dito ali que não existe nenhuma relação de subordinação já nos dá implicitamente essa resposta. No contexto, o vocábulo mais tem qual valor semântico? Ele vai ter um valor semântico de adição, explicação, oposição ou conclusão. O que vocês acham? O que vocês marcaram? Exatamente, acertou quem escreveu, né? Quem marcou um X em oposição, tá bom? Aí a gente retoma aí com vocês que, ao responder as questões anteriores, nono ano, você constatou que no período o tempo pode esfriar, mas seu coração não, no cartaz, há duas orações, tá certo? Ó, o tempo pode esfriar a primeira, mas seu coração não, a segunda. Cada uma das orações é independente do ponto de vista sintático, tá certo? Cada uma delas tem seus próprios termos. Tem seu sujeito, tem seu verbo, tem seu objeto, tem seu predicativo. E por este motivo, no ano, as duas orações são coordenadas entre si. Esse é o princípio do qual nós estamos falando. A segunda oração se liga à primeira por meio da conjunção mas. Pode observar. Então, por esse motivo, ela é sindética, tá certo? Síndeto, igual conjunção, que você não esqueça. Já a primeira oração, como não apresenta conjunção, é chamada de oração coordenada assindética. Aí a gente conclui que a oração coordenada assindética, a não, né, é aquela que não é introduzida por conjunção. E a oração coordenada sindética é aquela que é introduzida por conjunção. Então, professor, deixa eu ver se eu entendi. A assindética ela não vai receber classificação? Exatamente. Só recebe classificação as orações coordenadas sindéticas. E a senhora poderia falar um pouco sobre isso, professora? Vamos lá. As orações coordenadas sintéticas classificam-se de acordo com o tipo de relação semântica, entenda semântica como sentido, que estabelecem com outra oração do mesmo período. Aí nós vamos ter as adjetivas, que estabelecem em relação à oração anterior uma ideia de acréscimo, de adição. Escrevi um poema e mostrei-o para minha amiga. São introduzidas pelas conjunções coordenativas aditivas o in, o i, o nem, o que, o não só, o mas também e outros. Nós temos as adversativas, que estabelecem em relação à oração anterior uma ideia de oposição, contraste, compensação. Ressalva, o médico lhe recomendou repouso, mas ele continua trabalhando. São introduzidas pelas conjunções coordenativas adversativas mais, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, etc. Aí a gente tem aí a conjunção mais em oposição contextual. Observe no segundo quadrinho, no nono, da tira abaixo, que a ideia de oposição, na página 121, acompanhe comigo na gramática, introduzida pela conjunção mais, não se estabelece especificamente em relação a uma frase dita anteriormente, tá certo? A oposição indica por ela, né, indicada por ela, refere-se ao que a questão da prova solicita. Trata-se, assim, de uma oposição contextual. Olha aí, né, ele está aí pensando, mas por que diabos eles querem saber quantas patas tem uma aranha? Vendidos. Alternativas, né? Expressam fatos ou conceitos que se excluem ou se alternam. Quer esteja com sono, quer não esteja, você vai para a cama agora. São introduzidas pelas conjunções coordenativas alternativas ou, ora, já, que. As conclusivas, que exprimem a ideia de conclusão ou consequência, né, lógica, em relação ao fato expresso na oração anterior. Certo? Estávamos bem agasalhados, por isso não temíamos o frio. Elas são introduzidas pelas conjunções coordenativas conclusivas logo, pois pós-posto ao verbo. Portanto, por isso, de modo que. E as explicativas, né, que explicam o motivo da declaração feita na oração anterior. Dirija com calma, porque há muita neblina em alguns trechos da estrada. São introduzidas pelas conjunções coordenativas explicativas, porque, que, pois, anteposto ao verbo. Tá bom? Aí nós vamos aí.
Leia a tira a seguir e responda as questões de 1 e 2. Você saqueou inúmeros castelos ingleses, perturbou a vida das pessoas e forçou a abandonar seus lares. Já pensou em fundar um banco? Primeiro. No primeiro quadrinho, o juiz enumera 3 ações de H. Quais são elas? Primeiro, saquear castelos. Conseguiu perceber? Segundo, perturbar a vida das pessoas. E terceiro, forçar as pessoas. Para enumerar as ações de H, o juiz utiliza 3 orações coordenadas. Identifica essas orações e classifica-as. Olha aí. Então, com bastante calma, né? Vamos fazer. Você saqueou inúmeros castelos ingleses. Aí nós temos aí uma oração coordenada sindética, porque nós não temos nenhuma conjunção, nenhuma síntese, né? Perturbou a vida das pessoas, já que nós temos oração coordenada assindética. E as forçou, nós temos oração coordenada sindética aditiva. As ações de H são lícitas, isto é, são permitidas por lei? Não, né? No segundo quadrinho, o juiz chega a uma conclusão surpreendente. A. Qual era o veredito esperado tendo em vista as ações de H mencionadas pelo juiz? Esperava-se que H fosse considerado culpado e condenado a cumprir alguma pena. Interprete o segundo quadrinho e explique por que o juiz pergunta a H se ele já havia pensado em fundar um banco. O juiz compara as ações de H às ações dos Ulvinix, popularmente conhecido por invadir propriedade e roubar pessoas. Então, esse é o princípio, né, do qual a tirinha faz com que a gente analise H, tá bom? Os 2 períodos a seguir são compostos por subordinação. Como se classificam as orações destacadas? Olha aí, você forçou as pessoas a abandonar seus lares. Já pensou em fundar um banco? Ambas são orações subordinadas substantivas, objetivas e indiretas, reduzidas de infinitivo, certo? Aí na página 123, pede para que a gente leia as orações a seguir, observando o tipo de relação semântica existente entre elas. Depois reescreva ligando-as por meio de uma conjunção coordenativa que dê coerência ao período. Não é só escrever qualquer uma, né? A oração, nesse caso, ela vai precisar fazer sentido, tá bom? Aí nós temos aí, coma sempre verduras e frutas. Elas contêm vitaminas. Coma sempre verduras e frutas, pois ou porque elas contêm muitas vitaminas. Aí você escolhe qual que você vai utilizar, verdade? Provavelmente vai chover, o céu está nublado. Provavelmente vai chover, pois ou porque o céu está nublado. Aí, você lê jornais, você assiste ao noticiário na TV, não fique sem informações. Ou você lê jornais, ou assiste ao noticiário na TV, vírgula, mas não fique sem informações. Não sei o motivo da discussão, não dou palpite. Não sei o motivo da discussão, portanto, ou por isso, não dou palpite. Lê o anúncio a seguir e responda as questões 5 e 6. O anúncio promove uma revista feminina e, como meio de persuasão, narra uma história divertida. A. Qual é a frase que conclui o texto verbal? Nada como uma mulher para movimentar a economia. Aí a gente vê o texto aí na página 123 ao lado. Mulher compra batom de R$2, esbarra no colega do escritório e mancha a camisa dele de R$50. Esposa do colega vê a mancha e quebra prato de R$70. Homem acalma esposa com um vestido novinho de R$120. Nada como uma mulher para movimentar a economia, né? Geralmente, que visão a respeito da relação entre as mulheres e o consumo circula na sociedade? A visão de que as mulheres adoram comprar, certo? Então, a gente vai ter essa visão. Aí nós temos aí na página 124. A conclusão da história confirma ou nega essa visão? Confirma. D. Qual é o público-alvo do anúncio? Você acha que esse público gostou do anúncio? Por quê? O público-alvo é o feminino. Sobre o público ter ou não gostado do anúncio, sugerimos abrir a discussão, né, para que você possa entender que essa relação ela começou com um esbarro, bateu na blusa, né? Então, é toda uma política interna do consumo feminino. Sexta questão. Observe o enunciado principal do anúncio. Nele há 5 períodos. A. Qual deles são períodos simples? O primeiro e o quarto. Mulher compra batom de R$2 e homem acalma a esposa com vestido novinho de R$120. Quais são os períodos compostos por coordenação?
O segundo e o terceiro. Esbarra na colega de escritório e mancha a camisa dele de 50 reais. E a esposa do colega vê a mancha e quebra prato de 70 reais. Como se classificam as orações coordenadas desses períodos? Em ambos os períodos, a oração coordenada assindética, tá certo? Seguida de uma oração coordenada sindética aditiva. Qual é o único período composto por subordinação? Olha aí, ó. O que a gente vai ver, né? Nada é como mulher o é para movimentar a economia. Então, nada é oração principal. Como a mulher é oração subordinada adverbial comparativa. Para movimentar a economia, oração subordinada adverbial final de infinitivo, certo? Aí nós temos aí uma coordenada explicativa ou subordinada adverbial causal, certo? Aí nós vamos para a página agora, né, 125 a 130, para a gente dar continuidade, que são as orações coordenadas na construção do texto. Olha aí. O enunciado da parte superior do anúncio lista os acompanhamentos de uma refeição em família. A. Quais são normalmente os acompanhamentos do prato principal em uma refeição? Cite alguns exemplos. Geralmente são porções de alimentos como arroz, feijão, salada, batata frita e legumes. Os acompanhamentos citados no anúncio coincidem com esses acompanhamentos tradicionais? Não. Para você que está estranhando, né, na videoaula, você vai estar resolvendo esse exercício junto comigo, tá certo? Você vai estar respondendo, né, junto comigo essas questões, tá bom? Então, pegue aí seu livro, responda junto comigo, tá certo? E veja, olha aí, os acompanhamentos citados no anúncio coincidem com esses acompanhamentos tradicionais? Não coincide, né? Aí você vai aí para a página 126. Ao responder o item A, você certamente empregou substantivos. A que classe de palavras pertencem os acompanhamentos citados no anúncio? Pertence à classe dos verbos. Como se classificam sintaticamente as orações que compõem o período do anúncio? Se classificam como orações coordenadas assindéticas. No primeiro período do enunciado da parte superior, o anunciante poderia, se quisesse, ter empregado uma conjunção entre as formas rir e questionar. O que é que você acha? Né? Que daria certo? A gente pode fazer esse questionamento. Dá certo assim? Olha aí, ó. De novo, ao responder o item A, você certamente empregou substantivos. A que classe de palavra pertence os acompanhamentos citados no anúncio? Mais uma vez, pertence à classe dos verbos. Como se classificam sintaticamente as orações que compõem o primeiro período do anúncio? Elas são orações coordenadas assindéticas. No primeiro período do enunciado da parte superior, o anunciante poderia, se quisesse, ter empregado uma conjunção entre as formas rir e questionar. A. Que conjunção seria? Como ela se classifica? A conjunção I, que é coordenativa aditiva. Compare o enunciado original, sem conjunção, com o formato ao empregar a conjunção que você apontou. Qual é a diferença de sentido entre as duas redações? Com o uso da vírgula no ano, o enunciador transmite a ideia de uma enumeração exaustiva de itens que ainda poderia ser ampliada com o emprego da conjunção. E temos a impressão de que a lista termina com questionar. Qual dessas redações é mais adequada ao propósito do anúncio? Por quê? A redação original, porque segundo o texto, é impressionante a variedade de acompanhamentos. Logo, ela abre a possibilidade de haver outros acompanhamentos além dos citados. Então, anote aí. No texto da parte inferior do anúncio, há 3 orações coordenadas assindéticas, que poderiam ser transformadas em orações coordenadas sindéticas, se fossem ligadas por determinadas conjunções. A. Complete o trecho com conjunções coordenativas adequadas, levando em conta o sentido do enunciado e as relações de sentido estabelecidas entre as orações. Olha aí, uma refeição à mesa com a família reunida, além de mais saudável, é um momento único de convivência. Portanto, ou então, resgate esse momento. Aí, pois ou porque partilhar é o melhor tempero para uma vida feliz.
Como se classificam no trecho que você completou as orações iniciadas por conjunções coordenativas? Oração coordenada sindética conclusiva e oração coordenada sindética explicativa, respectivamente, tá certo? Compare a construção utilizada no anúncio, a que resultou do uso de conjunções coordenativas. Qual delas é a mais adequada à linguagem publicitária? Por quê? A redação original é mais adequada ao gênero, porque o uso de orações coordenadas assindéticas imprime um efeito dinâmico ao enunciado e facilita a leitura do anúncio, tornando-a rápida conforme convém ao gênero, tá certo? O anúncio promove uma rede de supermercados que prioriza a comercialização de produtos naturais e tradicionalmente veicula em suas campanhas a ideia de alimentação saudável. Essa linha de produtos, de novo, combina com os hábitos de consumo da sociedade urbana moderna? Sim ou não? Por quê? Não, né? Pois na sociedade urbana moderna, a alimentação costuma ser rápida, certo? Prática e nem sempre saudável, consistindo, né, de sanduíches e pratos tipo fast food. Que relação existe entre o anúncio como um todo e os produtos vendidos por esta rede de supermercado? O que é que vocês acham? Do ponto de vista do anúncio, assim como é necessário resgatar o antigo hábito de sentar-se à mesa com a família, é preciso resgatar também na sociedade urbana moderna o hábito da alimentação saudável, composta de ingredientes naturais, não industrializados, tais como os que são vendidos pelo anunciante, certo? Aí nós temos aí a ilustração do anúncio mostra uma família reunida em torno de uma mesa, sobre a qual estão saladas, temperos, suco, pão. Que sentimento as pessoas retratadas expressam? As pessoas estão sorrindo e aparentam estar felizes, né? Segundo o anúncio, como é esse momento retratado na imagem? Né? Saudável, único e feliz. Bom, né? A técnica utilizada no desenho remete a uma época recente ou antiga. Considerando esse aspecto, qual trecho do texto verbal do anúncio pode ser diretamente relacionado ao desenho? Remete a uma época antiga. O trecho do texto verbal que tem como desenho resgate esse momento, ou seja, um momento em que era comum a épocas antigas e não é mais. Qual relação é possível estabelecer entre o formato do recorte que emoldura e a cena retratada no desenho e o sentido global do anúncio? O recorte que emoldura a cena retratada no desenho tem o mesmo formato do logotipo da rede supermercado, sugerindo que as pessoas estão em harmonia e felizes porque aderiram à proposta do anunciante, ou seja, consomem alimentos saudáveis e valorizam a convivência familiar. Aí a sexta questão, né, como conclusão do estudo feito, tá certo? Pede para que você assinale entre os itens que seguem aqueles que expressam afirmações verdadeiras a respeito do anúncio. Aí nós vamos ter aí, no período consolar, receber, falar, aprender, ensinar, rir, questionar, construído com orações coordenadas assindéticas ou verbos podem ser lidos como itens de uma lista, o que reforça a ideia de enumeração de acompanhamento de uma refeição em família. É verdadeiro. Marca esse item. A independência sintática e a ausência de conjunções no enunciado, na parte inferior do anúncio, tornam sua leitura mais dinâmica e fluente. As relações de sentido entre as orações são estabelecidas pelo leitor a partir do contexto. Exatamente. Marca o item B. O anúncio propõe o resgate de práticas antigas, como as refeições em famílias e o hábito da alimentação saudável, que, em geral, não são mais cultivadas pela sociedade à época passada. A ausência de conjunções devido ao uso excessivo de orações coordenadas assindéticas procura sugerir o dinamismo na vida nas grandes cidades. Exatamente, não marca esse item. Então, a gente tem como resposta correta o item A, B e C. Eu vou deixar aí como proposta de atividade para que vocês resolvam a 128, a 129 e a 130. E o de português linguagem, da página 103 a 110. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula.